Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença. Esta sessão ordinária destina-se à renovação da mesa da Câmara para o biênio que iniciará em 1º de janeiro de 2015. Fala pro gatinho. Pode tudo. Então, convocação. Enquanto eu espero o senhor pastor, eu vou ler a convocação da sessão extraordinária para depois dessa aqui. O item número 1, projeto de lei 11670, para fixar o orçamento público. Redação final. Item número 2, projeto de lei 1166, que altera a lei complementar 358. Item 3, projeto de lei 11708, que regula o Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes. Item número 4, que cria a notificação compulsória da violência contra idoso. Item número 5, institui o Sistema Municipal de Ensino de Jundiaí e revoga as leis. Item número 6, autoriza a doação ao Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, de área situada no Parque Residencial Jundiaí 2. Item 7, autoriza crédito adicional para as redes de proteção social. Item número 8, reclassifica e autoriza a concessão administrativa de uso de área para o Tribunal Regional do Trabalho. Item número 9, regula o pagamento de complementação de proveitos e de pensões de servidores seletistas, aposentados e pensionistas pelo regime geral da Previdência Social. Item número 10, institui a CIP e altera o Código Tributário para incluí-la no sistema tributário do município. Item número 11, autoriza crédito orçamentário para atender subsídio à tarifa de serviço público do transporte coletivo. Item 12, cria o Fundo Municipal do Turismo. Item 13, altera as leis que instituem a estrutura administrativa da Prefeitura e seu plano de cargos, salários e vencimentos para redenominar órgão e criar outro. Item número 11, projeto de lei da mesa diretora, que altera a Lei 8.199 para criar função de confiança no quadro do pessoal do Legislativo. Item número 15, moção do vereador Zé Adair de Souza, de apelo ao Senado Federal pela aprovação da PEC 32.
Paulo Sérgio já registrou a presença. Havendo quórum regimental, 19 vereadores presentes, declara aberta, sob a proteção de Deus, esta sessão ordinária. Vai ser bom, doutor. Tendo a ata da 86ª sessão ordinária e da 22ª sessão extraordinária, realizada em 9 de dezembro de 2014, permanecida à disposição dos senhores vereadores pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. A mesa da Câmara Municipal compõe-se do presidente, do vice-presidente, do primeiro secretário e do segundo secretário. Tem mandato de 2 anos e nela é assegurada tanto quanto possível a representação proporcional das bancadas partidárias, vedada a reeleição para o mesmo cargo. Lei Orgânica de Jundiaí, artigos 23 e 24, Regimento Interno, artigo 20. Serão eleitos também os substitutos, a saber, segundo vice-presidente, terceiro secretário e quarto secretário. Considerar-se-á eleito em primeiro turno quem receber voto da maioria absoluta dos vereadores. O presidente anunciará o cargo objeto da votação. O primeiro secretário fará a chamada nominal e o vereador chamado dará o seu voto nominalmente. Após todos votarem para o cargo anunciado, a mesa apurará os votos e proclamará o resultado. Concluídas as eleições para todos os cargos, a presidência declarará que os eleitos estão automaticamente empossados em 1º de janeiro de 2015. Anuncio a eleição para o cargo de presidente. Solicito ao senhor primeiro secretário, vereador Rafael Purgato, proceder à chamada. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Marcelo. Vereador Antônio de Pádua Pacheco. Doutor Pacheco. Para presidente, Marcelo Gastaldo. Vereador Pastor Dirley Gonçalves. Para presidente, Marcelo Gastaldo. Vereador Gerson Sartori. Marcelo Gastaldo. Vereador Gustavo Martinelli. Vereador José Adair de Souza. Vereador José Carlos Ferreira Dias. Zé Dias. Ausente. Vereador José Galvão Braga Campos. Tico. Vereador Marcelo Gastaldo. Vereador Leandro Palmarini. Vereador Marcelo Gastaldo. Vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Meu voto é para o vereador Marcelo Gastaldo. Muito bem. Vereador Márcio Pentecostes de Souza. Meu voto para o Marcelo Gastaldo. Vereadora Marilena Perdiz Negro. Vereador Marcelo Gastaldo. Vereador Paulo Eduardo Silva Malerba. Marcelo Gastaldo. Vereador Paulo Sérgio Martins. Eu estou em dúvida ainda. Brincadeira. Vereador Marcelo Gastaldo. Vereador Rafael Antonucci. Marcelo Gastaldo. Vereador Rafael Turrini Purgato. Marcelo Gastaldo. Vereador Roberto Conde Andrade. Marcelo Gastaldo. Vereador Rogério Ricardo da Silva. Marcelo Gastaldo. Vereador Valdeci Vilar Mateus. Marcelo Gastaldo. Segunda chamada, vereador José Carlos Ferreira Dias. Voto no meu amigo Marcelo Gastaldo. Muito bem.
Com 19 votos, foi eleito presidente o vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Tranquilinho, Marcelo? Para a eleição do vice-presidente, solicito ao primeiro secretário proceder à chamada. vereador Antônio Carlos Pereira Neto, DOCA. Vereador Antônio de Pádua Pacheco. O vereador Tico. Vereador Dirley Gonçalves. Voto vereador Tico. Vereador Gerson Sartori. Vereador José Galvão Braga Campos, Tico. Vereador Gustavo Martinelli. Vereador José Adair de Souza. Tico. Vereador José Carlos Ferreira Dias. Vereador Tico. Vereador Tico. Vereador José Galvão Tico. Vereador Leandro Palmarini. Tico. Vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Vereador Tico. Vereador Márcio Pentecostes de Souza. Vereador Tico. Vereadora Marilena Perdiz Negro. Vereador Tico. Vereador Paulo Eduardo Silva Malerba. Vereador Tico. Vereador Paulo Sérgio Martins. Vereador Rafael Antonucci. Vereador Tico. Vereador Rafael Turrini Purgato. Vereador Tico. Vereador Roberto Conde Andrade. Vota no Tico. Vereador Rogério Ricardo da Silva. Tico. Vereador Valdeci Vilar Mateus. Vereador Tico. Com 19 votos, foi eleito vice-presidente o vereador José Galvão Braga Campos, o Tico. Para a eleição do segundo vice-presidente, solicito ao primeiro secretário proceder à chamada. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Vereador Antônio de Pádua Pacheco. Vereador Paulo Sérgio Martins. Vereador Dirley Gonçalves. Paulo Sérgio Martins. Vereador Gerson Henrique Sartori. Paulo Sérgio Martins. Vereador Gustavo Martinelli. Paulo Sérgio Martins. Vereador José Adair de Souza. Paulo Sérgio Martins. Vereador José Carlos Ferreira Dias. É doutor delegado Paulo Sérgio Martins. Vereador José Galvão Braga Campos, Tico. Vereador Paulo Sérgio.
Vereador Leandro Palmarini. Paulo Sérgio Martins. Vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Delegado vereador Paulo Sérgio Martins. Vereador Márcio Pentecostes de Souza. Vereador Paulo Sérgio Martins. Vereadora Marilena Perdiz Negro. Vereador Paulo Sérgio. Vereador Paulo Eduardo Silva Malerba. Paulo Sérgio Martins. Vereador Paulo Sérgio Martins. Vereador Paulo Sérgio. Rafael Antonucci. Vereador Paulo Sérgio. Rafael Turrini Purgato. Vereador Paulo Sérgio. Vereador Roberto Conde Andrade. Vereador Rogério Ricardo da Silva. Paulo Sérgio. Vereador Valdeci Vilar Mateus. Vereador Paulo Sérgio. Com 19 votos, foi eleito segundo vice-presidente o vereador Paulo Sérgio Martins. Solicito ao primeiro secretário, vereador Rafael, proceder à chamada para a eleição do primeiro secretário. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Rogério da Silva. Rogério Ricardo da Silva. Vereador Antônio de Pádua Pacheco. Vereador Rogério Ricardo da Silva. Vereador Dirley Gonçalves. Rogério Ricardo da Silva. Vereador Gerson Henrique Sartori. Vereador Rogério. Vereador Gustavo Martinelli. Vereador José Adair de Souza. Vereador José Carlos Ferreira Dias. Vereador Rogério Ricardo da Silva. Vereador José Galvão Braga Campos. Vereador Rogério. Vereador Leandro Palmarini. Vereador Rogério. Vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Vereador Rogério. Vereador Márcio Pentecostes de Souza. Vereador Rogério. Vereadora Marilena Perdiz Negro. Vereador Rogério. Vereador Paulo Eduardo Silva Malerba. Vereador Rogério. Vereador Paulo Sérgio Martins. Vereador Rafael Antonucci. Vereador Rogério. Vereador Rafael Turrini Purgato. Vereador Rogério. Vereador Roberto Conde Andrade. Vereador Rogério. Vereador Rogério Ricardo da Silva. Vereador Rogério. Vereador Valdeci Vilar Mateus. Vereador Rogério. Com 19 votos, foi eleito primeiro secretário o vereador Rogério Ricardo da Silva. Agora vamos à eleição do segundo secretário. Solicito ao atual primeiro secretário que proceda à chamada. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Vereador Pastor Dirley Gonçalves. Vereador Antônio de Pádua Pacheco. Vereador Pastor Dirley.
Vereador Dirley Gonçalves. Voto Pastor Dirley. Vereador Gerson Henrique Sartori. Dirley Gonçalves. Vereador Gustavo Martinelli. Vereador José Adair de Souza. Pastor Dirley. Vereador José Carlos Ferreira Dias. Pastor Dirley Gonçalves. Vereador José Galvão Braga Campos. Vereador Leandro Palmarini. Pastor Dirley. Vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Vereador Dirley, Pastor Dirley. Vereador Márcio Pentecostes de Souza. Vereador Pastor Dirley. Vereadora Marilena Perdiz Negro. Vereador Pastor Dirley. Vereador Paulo Eduardo Silva Malerba. Dirley Gonçalves. Vereador Paulo Sérgio Martins. Vereador Rafael Antonucci. Pastor Dirley. Vereador Rafael Turrini Purgato. Vereador Pastor Dirley Gonçalves. Vereador Roberto Conde Andrade. Pastor Dirley. Vereador Rogério Ricardo da Silva. Pastor Dirley. Vereador Valdeci Vilar Mateus. Pastor Dirley. Com 19 votos foi eleito segundo secretário o pastor Dirley Gonçalves. Vamos lá, Rafael. Para a eleição do terceiro secretário, vamos à chamada. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto, DOCA. José Carlos Pereira Dias. Vereador Antônio de Pádua Pacheco, doutor Pacheco. Vereador Zé Dias. Vereador Pastor Dirley Gonçalves. Vereador José Dias. Vereador Gerson Sartori. Vereador José Carlos Ferreira Dias, José Dias. Muito bem, meu presidente. Vereador Gustavo Martinelli. Vereador José Adair de Souza. Zé Dias. Vereador José Carlos Ferreira Dias. É ele, Zé Dias. Vereador José Galvão Braga Campos, Tico. Vereador Leandro Palmarini. Vereador Zé Dias. Vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Vereador Zé Dias. Vereador Márcio Pentecostes de Souza. Vereador Zé Dias. Vamos lá. Vereadora Marilena Perdiz Negro. Vereador Zé Dias. Vereador Paulo Eduardo Silva Malerba. Zé Dias. Vereador Paulo Sérgio Martins. Vereador Rafael Antonucci. Vereador Zé Dias. Vereador Rafael Turrini Purgato. Vereador Zé Dias. Vereador Roberto Conde Andrade. Vereador Rogério Ricardo da Silva. José Dias. Vereador Valdeci Vilar Mateus. Zé Dias. Com 19 votos foi eleito o terceiro secretário, o vereador José Carlos Ferreira Dias, o Zé Dias. Vamos ao quarto secretário, o vereador Rafael Purgato, para chamada. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto, DOCA. Eu voto no vereador Márcio Pentecostes de Souza, senhor presidente. Vereador Antônio de Pádua Pacheco, doutor Pacheco. Vereador Márcio Cabeleireiro. Vereador Pastor Dirley Gonçalves. Voto Márcio Pentecostes de Souza.
Vereador Gerson Henrique Sartori. Márcio Pentecostes de Souza, cabeleireiro. Vereador Gustavo Martinelli. Vereador José Adair de Souza. Márcio cabeleireiro. Vereador José Carlos Ferreira Dias. Márcio Pentecoste de Souza. Vereador José Galvão Braga Campos. Vereador Leandro Palmarini. Vereador Márcio Cabeleireiro. Vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Vereador Márcio. Vereador Márcio Pentecostes de Souza. Vereador Márcio Cabeleireiro. Vereadora Marilena Perdiz Negro. Vereador Márcio Cabeleireiro. Vereador Paulo Eduardo Silva Malerba. Vereador Márcio. Vereador Paulo Sérgio Martins. Vereador Rafael Antonucci. Vereador Márcio. Vereador Rafael Turrini Purgato. Vereador Márcio. Vereador Pastor Roberto Conde Andrade. Márcio Cabeleireiro. Vereador Rogério Ricardo da Silva. Márcio cabeleireiro. Vereador Valdeci Vilar Mateus. Márcio cabeleireiro. Com 19 votos, foi eleito o quarto secretário, vereador Márcio Pentecostes de Souza, cabeleireiro. Considerar-se-á empossada automaticamente em 1º de janeiro de 2015, Lei Orgânica de Jundiaí, artigo 25, a nova mesa e os seus substitutos, a saber: presidente, vereador Marcelo Gastaldo; vice-presidente, José Galvão Braga Campos, o Tico; segundo vice-presidente, Paulo Sérgio Martins; primeiro secretário, Rogério Ricardo da Silva; segundo secretário, Dirley Gonçalves; terceiro secretário, José Carlos Ferreira Dias Zé Dias; quarto secretário, vereador Márcio Pentecostes de Souza, cabeleireiro. Cumprimento os eleitos e desejo-lhes feliz gestão. Em nome da mesa diretora, falará o presidente eleito, vereador Marcelo Gastaldo. Senhor presidente, vereadores, vereadora, público que nos acompanha, deixa eu respirar fundo para poder agradecer esse momento. Primeiro a Deus, que nem nada somos sem Deus. E aos vereadores, vereador Paulo Sérgio, Rafael, Valdeci, vereador Tico, Gustavo, Pacheco, Zé Dias, Paulo Maleva, vereadora Marilena Negro, meu amigo Doca, pastor Conde, Leandro Palmarini, pastor Dirley, Márcio, Zé Adair, Rogério, que vai compor comigo a mesa, juntamente com o pastor Dirley, meu sempre presidente Gerson Sartori e Rafael Purgato. A mesma emoção que eu sinto hoje foi quando empossado no meu primeiro mandato. Ver pessoas que sempre torceram por nós e queria, através dessas pessoas, amigos, companheiros de longa jornada, cumprimentar minha família, que está aqui, que sempre me apoia, mamãe Dona Cida,
meus irmãos representados aqui pela Wanda e o Fernando, minha namorada Lídia, e inúmeros amigos, que eu não vou citar um, para ser injusto. Essa mesma emoção hoje eu sinto aqui. Sem dúvida alguma, sei das responsabilidades que esse cargo vai trazer. Por isso, a esse mesmo Deus, eu agradeço, peço muita sabedoria para ocupar essa mesa. Câmara essa que, por diversas vezes, foi aqui palco de inúmeras discussões, mas sempre buscando dar a voz do povo a quem nos procurava. Câmara essa, senhor presidente, que foi muito bem conduzida todos esses anos. Temos aqui vereador Doca, que já foi presidente dessa casa, vereador Tico, que esteve ao seu lado na mesa, e Vossa Excelência, que nesses 2 anos tem levado a nossa Câmara Municipal com muito respeito, com muita cidadania. Tenho orgulho quando pessoas criticam de ter tido um presidente como Vossa Excelência esses 2 anos. Pessoa que sabe conduzir, sabe dialogar, sabe ouvir. E por vocês 3 ou ainda presidente, homenagear todos os presidentes que passaram nessa casa. Uma Câmara enxuta, vocês veem o tanto de coisa que acontece lá e cá. Essa Câmara nunca sequer passou por um escândalo, muito pelo contrário. Sempre foi exemplo de Câmara Municipal. No que diz as suas prestações de conta, na condução de cargos, na condução de salários. Uma Câmara Municipal que sempre foi exemplo. E dessa forma que eu me comprometo, assim como foi a minha eleição para vereador, que me comprometi com aquelas pessoas que confiaram o voto, nessa noite aqui, olhando nos olhos de cada um de vocês, vereadores, que me confiaram esse cargo, que sei que através desse cargo vem sobre minhas costas muita responsabilidade. Sei o quanto é difícil. Estive aqui como primeiro secretário, hoje ocupado pelo vereador Rafael, como segundo secretário, com o Rafael, o vereador Rogério, como vice-presidente dessa casa, que já fui, com o vereador Paulo Sérgio. E a partir de janeiro, estarei aqui, na presidência. Confesso que é um sonho. Vontade tive outras vezes, participei por outros processos, esse na verdade é o 6º processo eleitoral de presidência, mas tudo teve a sua hora. Às vezes a nossa hora não é a mesma de Deus, né, pastor? E hoje Ele me concede essa graça. E eu quero fazer jus a essa confiança de vocês, assim como esses presidentes que passaram por essa casa. Maria Helene, que me cobrou muito, postura, pode ter com certeza essa postura, vereadora, porque aqui eu coloco essa confiança de vocês, a retribuição de uma pessoa que fará de tudo para honrar essa Câmara Municipal. E aos senhores vereadores e vereadora, contem com esse vereador. E, acima de tudo, tenham aqui ainda aquele companheiro que vocês conheceram, alguns há 2 anos, alguns um pouco mais. Esse Marcelinho, como muitos chamam, né? Esse jeitinho, pessoa jeitosa, como alguns dizem aí.
mas vocês sabem dos momentos que precisou ter pulso, esse vereador teve. E assim eu quero conduzir essa Câmara. Para isso, preciso demais da ajuda de cada um dos senhores e senhora, para que a gente possa conduzir junto essa Câmara Municipal. Aos eleitos comigo, para esse segundo biênio, o meu vice, José Galvão Braga Campos, Paulo Sérgio, que aí está fazendo uma belíssima foto, Rogério, que vai compor comigo a mesa agora na primeira, Pastor Dirley na segunda secretaria, eu até ouso a brincar com vocês, é o côncavo e o convexo, no sentido de expressão, um tanto calmo, outro às vezes explosivo, mas acima de tudo, pessoas com uma enorme capacidade e que eu aprendi a admirar muito esses anos. Conto muito com vocês. Vereador José Dias, que será o nosso terceiro secretário, juntamente com o vereador Márcio Pentecostes. E todos vocês, não como parte da mesa, mas como parte integrante dessa casa. Porque ninguém governa nada sozinho. Por isso preciso demais do apoio de cada um dos senhores, para que possamos fazer uma Câmara à altura que a Câmara Municipal é e merece continuar sendo. E é nesse propósito que eu me coloco, com esse compromisso de conduzir a Câmara Municipal com vocês, dialogando, ouvindo, como foi esses anos uma Câmara aberta ao povo, que é esse o objetivo principal. Me disseram como é a relação com o Executivo, como sempre foi, poderes distintos, Executivo, Legislativo, mas com a necessidade de andar em harmonia, porque o povo merece isso. A harmonia dos poderes faz com que a cidade cresça, e é nesse objetivo que queremos conduzir uma Câmara aberta ao povo, às pessoas que por aqui passarem. Tenho certeza que todos os gabinetes estarão à disposição. Então eu queria, mais uma vez, olhando nos olhos de vocês, o meu agradecimento pessoal a cada um. Pedir novamente o apoio para conduzir, e principalmente a Deus, para me dar sabedoria para conduzir esse importante cargo, que é o presidente da Câmara Municipal de Jundiaí. Obrigado, senhores. Quero cumprimentar, então, toda a mesa que foi eleita, em especial o companheiro e amigo Marcelo Gastaldo, o Marcelinho, como a gente costuma falar. E tenho convicção, eu fui vereador com o Marcelo de 2005 a 2008, e agora, de novo e muito próximo, até pela questão da liderança durante esses 2 anos de governo. E tenho convicção e sei, conheço o Marcelo, e sei do compromisso que ele tem. Do compromisso que ele tem com a cidade, e do compromisso e da firmeza que ele tem. E aqui nós somos uma Câmara Municipal, 19 vereadores, são aqui perto de 10 partidos políticos, e o Marcelo tem essa compreensão de saber como tocar essa casa e de ter o compromisso de cumprir acordos políticos, porque essa é uma casa de acordos políticos, é uma casa que a gente vive muito isso. E quero também aproveitar, ainda que a gente vai ter mais trabalho pela frente, mas desde já agradecer a cada um, cada uma, aqui os companheiros, todos os vereadores, que tudo que a gente fez foi em conjunto. A gente aqui não tem um presidente, ou um secretário, ou um vice-presidente.
teve um conjunto de vereadores dispostos a construir coisas como a sessão noturna, a tribuna livre, para que a gente tivesse, como hoje a gente está tendo aqui, a casa sempre cheia. Então, eu acredito que isso é um orgulho para todos nós vereadores. Isso é uma questão que, com certeza, não vai ter mais retrocesso, principalmente com esse time que foi eleito aqui agora. Tenho convicção que sempre teremos avanço no sentido de participação popular, no sentido de estar recebendo as pessoas nessa casa, de dar a palavra para o cidadão jundiaense, porque esse é o local para isso. Então, Marcelo, com convicção, vai à luta, que com certeza, como você disse, tem a responsabilidade do cargo, mas tem o prazer e a satisfação de poder cumprir um papel como esse na cidade, e numa cidade como a nossa de Jundiaí. Tenho certeza que o Tico pensa assim, tenho certeza que o Doca pensa assim. Aliás, votação que começou pelo Doca, quem que ia contra, né? Nosso decano, Antônio Carlos Pereira Neto, o Doca. Então é uma satisfação enorme, e tem mais. Você tem aqui dentro dessa casa um corpo, você tem diretores aqui da experiência do Jorge Haddad, da Vilma, do Djair, do Murilo. Você tem aqui colaboradores, funcionários da Câmara, que estão sempre dispostos a trabalhar. Foi muito bom para mim, durante esses 2 anos, ter esse pessoal. Toda vez que a gente precisa, você tem o pessoal da Câmara Municipal, você tem os diretores comprometidos, os funcionários comprometidos, os assessores dos vereadores, que ainda que sejam cargo de confiança de cada vereador, mas toda vez que você precisa de uma pessoa aqui, está todo mundo sempre para te auxiliar. Então, isso nós temos que valorizar na Câmara Municipal, as pessoas que estão aqui. Se a gente consegue fazer economia e devolver dinheiro, é porque todo mundo ajuda, cada vereador e cada funcionário que está aqui. Então, aqui a coisa é com responsabilidade, e vai continuar com você, eu tenho convicção disso, e tenho certeza que você vai ampliar muita coisa. Parabéns, parabéns à sua família que está aí acompanhando, parabéns aos vereadores que estão eleitos na mesa, e a todos os vereadores pela sabedoria de saber construir consenso, de saber construir relação e construir aquilo que é bom para Jundiaí. Valeu. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento desta sessão. Lembrando que em 20 minutos a gente começa a outra sessão e o pastor Derlei Gonçalves estará recebendo uma comissão de moradores do Nature 2 aqui no plenarinho da casa. Então, no encerramento dessa sessão, o pastor Derlei vai estar indo lá para estar, em nome aqui dos vereadores, recebendo a comissão. Questão de ordem aqui, senhor Questão presidente. de ordem, vereador Marcelo Gastaldo. Só fazer uma justiça da minha injustiça em relação aos funcionários dessa casa. Preciso demais desse apoio. O vereador Gesso foi muito feliz. Essa Câmara só é o que é pelos funcionários que tem, indistintamente de cargo, todos, sem distinção. Eu preciso demais do apoio de vocês. Questão de ordem, presidente. Presidente, posso fazer uma palavra rápida? Em nome da bancada do PT... Já daí registrar a presença. Questão de ordem, vereador Paulo Malerba. Nós três, e o Celso também que esteve aqui, eu, a Marilena, de cumprimentar Vossa Excelência pelos esses 2 anos à frente da casa, né, em nome do PT. A gente sabe que foi um trabalho importante, foi o primeiro presidente que o PT teve, espero que de outros no futuro, e uma presença importante representando as bandeiras históricas do partido, trazendo a abertura para esta casa, da tribuna livre, do horário da sessão noturna e de tanta presença importante nas sessões, né? A gente sabe que as pessoas hoje vêm na sessão pedir um espaço para dialogar com os vereadores, era coisa que não acontecia antes. Então, a sessão da Câmara Municipal tornou-se um espaço de protagonismo e muito isso deve-se à atuação, claro, de todos os vereadores, mas da sua liderança aqui na casa. Então, nesse momento, a gente aproveita para cumprimentá-lo por esse período de 2 anos que foram muito produtivos para a Casa Legislativa e, naturalmente, continuará, tenho certeza disso, com o vereador Marcelo Gastaldo, a quem eu já cumprimento também e contará com o nosso apoio. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Marcelo. É o vereador Paulo Malerba, desculpa. Com 19 vereadores presentes, está encerrada esta sessão e em 20 minutos a gente retoma. Pastor Derlei, boa reunião com a comissão, vamos afinar os projetos.
Obrigado.